Quero convidar então aqui à frente o pastor Fabiano, que irá nos trazer a mensagem da palavra de Deus. Boa noite, irmãos. No próximo domingo, dia 2 de fevereiro, nós vamos ter o início de uma sala com estudo para o batismo. Tem alguns irmãos que vão estar se preparando para o próximo batismo. Outros irmãos já têm falado comigo também. Então, se você deseja aprender mais da palavra de Deus, não de um modo específico apenas sobre o batismo, mas a nossa doutrina básica do Evangelho, nós aproveitamos para discipular essas pessoas e tirar dúvidas. Então será um tempo muito especial, às 9 da manhã, pouco antes da nossa escola bíblica, que começa às 10 horas. E no final de semana seguinte, 7, 8, 9 de fevereiro, nós teremos a nossa conferência missionária anual. Alguns desafios certamente serão apresentados. Nós teremos 2 missionários conosco. O pastor Osmar, lá de Anuri, região dos Ribeirinhos, lá no Amazonas, vai estar conosco. Também o pastor Jefferson, que trabalha lá na Índia e agora está no Brasil, dando relatórios, também vai estar conosco naquela ocasião. O pastor Wesley vai apresentar o projeto de Portugal, e os irmãos sabem que o nosso desafio esse ano, da nossa viagem missionária, é para Portugal. A ideia é fazermos essa viagem no mês de outubro. Esteja orando, se você gostaria de fazer parte da equipe que vai a Portugal, ok? Esteja orando por esses desafios. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 10. Eu quero fazer um paralelo, uma ligação. Nós estamos meditando esses dias no Salmo 23 e usando como nossa fonte exatamente o livro que foi lançado pelo pastor Almir, Nada Nos Faltará. E hoje à noite a gente encerra essas 4 meditações que nós fizemos então naquele livro, mas fazendo aqui, irmãos, um paralelo, indo ao Novo Testamento, com um texto que está muito ligado com o nosso Senhor, como o nosso bom pastor. E essa revelação que vem do Novo Testamento aparece exatamente aqui no Evangelho de João, capítulo 10, um texto muito conhecido de todos os nossos irmãos. E aí, como tema da nossa meditação, o pastor que nós precisamos não vai faltar. Nós temos olhado ao Salmo 23 e destacado alguns pontos que são abordados naquele livro. A misericórdia que nós precisamos não vai faltar. A coragem que nós precisamos não vai faltar. O perdão que nós precisamos não vai faltar. Mas um ponto muito importante que não deve distrair a nossa atenção é que muito mais relevante do que essas bênçãos que advêm pela nossa confiança no Salmo 23 é a presença do pastor do Salmo 23, o Senhor Jesus, que é o nosso pastor. E por isso nós confiamos que tudo aquilo que nós precisamos para o nosso bem não há de faltar. E aí nós olhamos então João 10 para termos a certeza de que o pastor que a nossa alma tanto precisa não há de faltar. O Senhor nunca falha, Ele é o pastor presente. Vamos olhar então comigo aqui João 10. Eu quero ler com os irmãos primeiramente do verso 1 ao verso 18. João 10, de 1 a 18, diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava.
Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. Amém? O pastor que nós precisamos, esse pastor não há de faltar. Interessante que essa revelação bem especial de Jesus como nosso bom pastor, somente João faz ela aqui. Algumas coisas, na verdade, aparecem somente no Evangelho de João. João, discípulo amado, mais próximo do Senhor. E ele tem todo o cuidado de relatar alguns eventos que não aparecem nos demais evangelhos, certamente que guiado pelo Espírito Santo de Deus. O que nós encontramos aqui é a figura do pastor, uma figura não tão comum no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, era mais comum, mas uma figura de linguagem perfeitamente compreendida pelo povo de Israel. De modo que quando Jesus se apresenta, por exemplo, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é também uma linguagem conhecida do povo judeu. E Jesus aqui é apresentado então por João como o bom pastor. De fato, a revelação plena de Deus, a esperança do povo de Israel. Ele é o guia que apacentará o seu povo. E no Novo Testamento, durante o seu ministério, o Senhor Jesus assume essa função de pastor em várias ocasiões. Ele olha inclusive para as multidões carentes, e o Evangelho diz que ele as viu como ovelhas que não tinha pastor. E aqui Jesus diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, eu cuido de minhas ovelhas, eu as conduzo, eu estou presente na vida das minhas ovelhas. O contexto de João capítulo 10, ele é exatamente o capítulo 9, depois de um episódio, se você já viu aqui com atenção, da cura de um cego de nascença. Lembram da história? Aquele homem que volta a enxergar, depois então que ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Um homem que era cego, era um homem que vivia com muitas limitações, certamente. E aquele homem então tem sua visão restaurada pelo Senhor Jesus. O problema é que esse milagre causou um grande problema, tanto para aquele homem que fora curado, tanto para as autoridades religiosas que agora trazem aquele cego e vão interrogá-lo. Diante das autoridades, ele vai ter que esclarecer o que aconteceu com ele. E é interessante porque ele diz no verso 25 do capítulo 9: olha, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Aquele homem dá um testemunho daquilo que Jesus tinha feito na vida dele, abrindo agora não apenas a sua visão física, mas também a visão espiritual. E de um modo muito especial, depois que aquele homem é expulso do sinédrio, Jesus, mostrando o coração de pastor, vai em busca
daquele homem. As autoridades estavam divididas. Eles tinham um problema e tinham duas possibilidades agora que eles estavam considerando. Se ele fez algo no sábado, ele era pecador, não podia ser Deus. Agora, como explicar a cura? Se ele quebrou o mandamento do sábado, esse homem não pode ser Deus, ele é um pecador. Esse era o argumento religioso dos fariseus. Mas temos um problema com isso. Como é que eu vou explicar agora a cura desse cego de nascença? A outra linha e o outro problema que surge aqui é: se esse homem de fato é Deus, por que então ele não respeitava o sábado? Veja que a discussão e o problema criado por eles mesmos estava muito mais ligado à tradição religiosa, a uma interpretação distorcida e a uma acusação leviana em relação a tudo que o Senhor Jesus fazia. Então, quando chegamos agora no capítulo 10, o Senhor Jesus vai falar dessa vida em abundância. O Senhor Jesus vai se revelar de um modo muito especial como o bom pastor. O pastor que cuida das ovelhas, que cuida do coração, que vai amparar aqueles que estão abandonados, que vai sarar aqueles que estão feridos, como ele fez com o cego de nascença. Jesus tem uma função aqui, irmãos, toda especial. É exatamente mudar a nossa maneira de pensar. Ele quer transformar a mensagem do Evangelho anunciada por Cristo na revelação do bom pastor. É uma mensagem que visa exatamente levar cada pessoa a pensar de um modo diferente. Aliás, o Evangelho propõe fazer exatamente isso, é transformar a nossa mente. É exatamente isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, quando ele diz no verso 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, ser cristão é olhar a vida a partir da perspectiva de Deus. O que o Evangelho propõe fazer na nossa vida e no nosso coração é nos levar a enxergar a vida diferente, é compreender as coisas de acordo com a revelação do Evangelho. É a mesma proposta do Salmo 23, é transformar a nossa vida, trazendo a certeza, a confiança de que o Senhor de fato é o nosso pastor. Isso acontece pelo poder da palavra de Deus. No livro, o pastor Almir cita de um homem que receitou para uma pessoa atribulada o Salmo 23. Leia 5 vezes por dia, durante 7 dias, e medite no Salmo 23, e a sua vida será transformada. Certamente que isso tem o seu valor, e trará certamente uma transformação à mente, inclusive trazendo consolação, mas não pode simplesmente ser encarado como se o Salmo 23 fosse mágico. Nós temos a tendência de pegar as coisas e usar da forma às vezes errônea. Tem gente que abre a Bíblia e deixa na sala de sua casa a Bíblia aberta no Salmo 91, né? No Salmo 90, no Salmo 23. Esse livro é de fato a palavra de Deus, mas enquanto você não meditar nele dia e noite, meditando na lei do Senhor, crer nas suas promessas, se apossar das suas promessas e viver o que ele ensina, nenhuma mudança será possível na vida das pessoas. Porque aqui essas páginas elas não são mágicas, elas não farão nenhum efeito. Então, a nossa maneira de pensar e de olhar a vida a partir da nossa crença, da direção pela palavra de Deus, não pode acontecer absolutamente nada em nossas vidas. Mudando a forma de pensar, consequentemente nossa vida será transformada, porque nossas atitudes são consequência de nossos pensamentos. Inclusive a forma como nós vivemos é resultado do nosso conjunto de valores. Se a maneira de pensar muda, o jeito de viver muda. Nós agimos por conta daquilo que nós pensamos. Inclusive, quando pensamos mal de uma pessoa, isso afeta a nossa maneira de agir em relação a essa pessoa. Nós vamos tratá-la com má vontade. Então, irmãos, não tem como ser diferente. A forma como nós vivemos é resultado da forma como nós pensamos. A sua maneira de viver, a sua ordem de
prioridades, de estabelecer o que é importante para você, é resultado de um conjunto de valores que você tem. De modo que você é guiado pelo seu pensamento, pela sua fé, pela sua crença. E o que Jesus agora vem fazer aqui é exatamente apresentar o Evangelho, trazer a revelação de Deus. Jesus como um bom pastor, para que a maneira das pessoas viver seja transformada como consequência de uma mente renovada.